Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Julian e o assunto de hoje é memória. Na verdade vai ser um bate-papo em que eu vou trazer de uma forma bem compacta uma dinâmica da compreensão de como que a concepção de memória viajou ao longo desses milênios, chegando até os dias atuais nos quais a gente hoje interpreta e define a memória. Bom, nós vamos dar esse pontapé inicial com Platão, sem dúvida, porque Platão foi aquele primeiro, que a gente tem registro, a trazer a concepção de memória como algo materializado no nosso corpo. Ou seja, quando ele define, ainda que de forma poética, de uma forma ainda metafísica, mais subjetiva, ele traz a memória como, fazendo uma alusão como um bloco de cera em nossas almas. O que ele queria dizer? Que a memória, ela tinha um contexto, ela tinha um viés de uma marca que era deixada no nosso corpo, e não simplesmente algo etéreo. Então, quando a gente viaja ao longo do tempo de uma forma bem acelerada e a gente chega já no século XIX, o salto foi enorme, Mas, na verdade, é porque aqui a gente tem um forte marco onde a academia, o meio científico estava contaminado já positivamente das ideias evolucionistas de Darwin. Então, quando, por exemplo, William James, que ele deixa um rastro, um marco, uma cicatriz fortíssima nos estudos sobre memória, William James ele traz um caráter evolucionista para a memória, um viés, uma percepção biológica de memória. Ou seja, ela é definida como um processo, uma operação de armazenamento, e isso estava vinculado ao comportamento adaptativo da espécie. Ou seja, a memória ela passaria então como uma operação do nosso sistema nervoso, ela passaria a ser algo importante para a perpetuação da espécie. Ou seja, uma operação cognitiva. Bom, na verdade, William James consegue trazer essa concepção muito mais do que simplesmente com viés evolucionista de Darwin, mas a psicologia experimental, ela florescia. Em 1879, ela surgia de uma forma marcante, trazendo método científico para a forma como que a gente observava entidades próximas à mente. Ou seja, a memória era algo, um produto cerebral, um produto do nosso sistema nervoso, vinculado agora a uma mente, só que uma mente mais palpável, e não também etérea. Bom, na verdade, se a gente escolhe um ponto em que a gente enxerga que existe um antes e um depois, é nessa virada do século, onde o neurônio é reconhecido como unidade fundamental, como célula principal e individual do tecido nervoso. Isso foi graças a esses dois gigantes, Camilo Golgi e Ramon e Cajal. Na verdade, eles eram até rivais. E Cajal, onde a gente vê que ficou o marco dessa anatomia dos neurônios, ele usou uma técnica desenvolvida por Golgi para de fato reconhecer o neurônio como célula individualizada no sistema nervoso. Nesse momento nasce o que a gente chama de doutrina neuronal. Ou seja, o neurônio como célula individualizada desse tecido nervoso, ele traz para a gente uma capacidade, uma perspectiva da visão dessas operações cognitivas bem restritas, bem individualizadas, num caráter histológico, num caráter biológico muito forte, porque na verdade é o seguinte, se eu começo a entender como que esses neurônios interagem entre si, eu vou criando, então, teorias fortes sobre a concepção da memória. E esse cara aqui, Richard Simon, ele tem uma grande sacada. O que esse cara fala? Bom, as nossas memórias são fruto de uma interação coordenada desses neurônios. Isso era um modelo teórico, mas um modelo teórico muito forte, no qual ele falava o seguinte: recebo um estímulo externo, esse estímulo externo ele entra para o meu corpo, ou seja, ele atinge o meu tecido nervoso e ele faz uma específica população neuronal ser ativada.
Na verdade, existe uma sinergia entre esses neurônios e eles formam uma população específica que ele dá um nome, então, de engrama. Ou seja, para Simon, um engrama representava uma memória. Um estímulo era trazido para o nosso corpo e o nosso corpo respondia acendendo, levantando, criando um engrama, que nada mais eram neurônios de mãos dadas, que interagiam entre si. E, na verdade, quando a gente passa a olhar a memória, olhando para esse cara aqui, que é o neurônio, isso é de uma força fisiológica tão grande e também de um romantismo tão grande. Porque, na verdade, a gente começa a enxergar esses eventos subjetivos, as nossas lembranças, as nossas recordações, os nossos medos, as nossas angústias, como uma interação entre neurônios. E isso fica muito forte, porque chega um momento em que esse Charles Sherrington, ele consegue mostrar como que um neurônio interage com o outro, que no caso são as chamadas sinapses. Bom, casamento perfeito. Eu tinha então agora uma teoria que era dos engramas, que falava que neurônios interagiam entre si. E agora eu tinha fisiologicamente um substrato bioquímico, um substrato biológico para essa interação. Casamento perfeito. Na verdade, quando isso é juntado, quem faz esse amálgama, quem dá esse laço final nessas duas vertentes, foi Donald Hebb. E Hebb, ele trabalha no conceito da plasticidade sináptica e começa então a trazer um caráter fisiológico, um caráter robusto e palpável das memórias. Ou seja, as memórias que antigamente, na Grécia Antiga, eram referidas como dons ou simplesmente como um bloco de ser em nossas almas, elas, após esses anos, hoje elas passam a ser manipuladas e enxergadas e observadas, por exemplo, através das oscilações neurais, que são ondas cerebrais. Ou seja, hoje a gente já tem a força de inferência, uma força dedutiva, não conclusiva, de que a partir de um desenho de uma específica oscilação neural eu consigo inferir, eu consigo palpitar para algum padrão mnemônico sendo formado, estruturado, recuperado. Enfim, é um paradoxo. E é isso que as neurociências trazem para a gente conseguir caminhar nessa atemporalidade entre passado, presente e futuro de uma maneira heróica. Agora, para isso, a gente precisa de horas e mais horas e mais horas de bancadas experimentais, de ensaios clínicos, para que a gente possa, então, observar os eventos da melhor forma possível, do melhor ângulo possível. E fruto disso, aparece a optogenética. Isso foi o grito de eureka que a gente teve em 2012. A equipe desse cara aqui, Tonegawa, eles saem gritando, né, para a comunidade científica: conseguimos manipular memórias. Bom, como assim manipular? Através de uma técnica, trabalhando com modelos animais, eles cabeavam luz, traziam luz, um estímulo luminoso para dentro do sistema nervoso de roedores, e com isso era como se a gente tivesse interruptores de liga e desliga, acionando e desligando um padrão de memória específico associado a um evento. E nesse momento em que isso é conseguido, a gente então entra num campo de dúvida e de angústia e de alegria, num misto de sensações em que a gente chega assim: bom, será que então que os engramas são manipuláveis? Será que de fato os engramas existem? Será que os engramas então eles representam, naquelas conexões supostas no passado, eles representam as nossas memórias? E sobe uma pergunta maior, uma pergunta que é um conflito existencial, inclusive, que a gente poderia ter. Bom, tudo bem, eu entendo que através desses engramas agora nós conseguimos acionar e desligar algum padrão específico de um tipo de um comportamento. Agora, será que isso, para os seres humanos, a gente enxergaria
esses engramas atuando, por exemplo, expressando, sendo reflexo da expressão das nossas emoções? O que eu falo é o seguinte: imaginem que eu pegasse aqui agora uma obra de arte e colocasse no olho de cada um de vocês agora. Vocês concordam que essa mesma obra de arte vai tocar o coração de cada um de vocês de um modo diferente? As percepções. Eu posso, inclusive, ter o mesmo engrama acionado, mas será que quando essa peça do dominó é derrubada nessa cascata motora, sensitiva, visceral, cognitiva, emocional, de todos os nossos sistemas, de subsistemas que são envolvidos pelo sistema nervoso, será que isso é equivalente na ativação de um mesmo engrama, por exemplo? Os nossos olhos não são máquinas fotográficas que vão captar uma informação do meio externo e trazem essa informação do meio externo de forma equivalente para cada um de nós. A mesma imagem gera padrões diferentes em pessoas diferentes, que foram moldadas pelo cinzel do tempo, pelo cinzel do meio ambiente, pelo cinzel da própria genética, na construção, então, das nossas personalidades. O que eu digo é que esses engramas espalhados, então, por todo o nosso sistema nervoso, será que eles conseguem nos trazer as respostas? Por exemplo, como que pessoas, então, por exemplo, criadas no mesmo ambiente, respondem de forma distinta a um mesmo estímulo, a estímulos diferentes? Como que esse espectro comportamental ele é expresso dentro desses engramas? Ou melhor, será que realmente as nossas memórias estão abrigadas nesses engramas? Enfim, gente, perguntas como essas, elas podem apenas ser ensaiadas de serem respondidas quando nós temos um conhecimento, no mínimo, bem estruturado sobre o nosso sistema nervoso. E então é essa que é a proposta do curso Neurociências e Comportamento. É que a gente então vá atrás dessas bases biológicas, seja através da fisiologia, seja através da anatomia do sistema nervoso, para que a gente então possa se dar o luxo de dar um palpite, de fazer uma dedução, de arriscar, nem que seja um rabisco de uma ideia, que seria uma suposição para que a gente pudesse dar uma resposta para uma pergunta que foi feita sobre, por exemplo, os nossos engramas, eles representam as nossas memórias? Bom, enfim, o assunto é vasto. A capacidade nossa de perguntar é enorme. Se a gente fosse resgatar nesse momento o princípio socrático dessa capacidade de perguntar, de crescer com o conhecimento através da dialética, a gente passaria horas e horas e horas, séculos, séculos e séculos, milênios, milênios e milênios discutindo sobre um único assunto, que é isso que a gente tem feito, discutindo sobre como funciona o nosso cérebro, o que é a nossa mente, como que eles estão interligados entre si, qual que é o reflexo do tecido nervoso sobre o comportamento humano. E é isso que a gente, juntos, nos propomos a responder. Então, gente, espero que tenha sido legal esse bate-papo, espero que isso tenha gerado um incômodo para cada um de vocês nessas perguntas finais e desejo fortemente que a gente esteja junto lá no nosso curso, que vai ser então um prazer estar com vocês. Um grande abraço e nos vemos. Até mais, pessoal.